Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Retratos de Pessoas Mortas, quadrinho do Kainan Lacerda, ó. Que edição linda. Essa capa aqui, muito linda, quadrinho lançado pela editora Ugra, que a Ugra é uma loja, né, pra quem não conhece, uma loja de São Paulo muito focada em quadrinhos nacionais. E eles também são editora, eles lançam diversos quadrinhos, como a coleção Grito, que imagino que seja a coleção, né, os quadrinhos mais conhecidos deles, que são todos quadrinhos nesse formato aqui, né, pequenininhos, capa cartão, com um grampo de 16 páginas, se não me engano, preço super acessível. E agora eles lançaram esse quadrinho aqui do Kainan Lacerda. Esse quadrinho foi lançado agora, no começo de dezembro, então eu tô gravando dia 27 de dezembro, acho que não tem nenhum mês que o quadrinho foi lançado. Quem é Kainan Lacerda? Né, primeiramente, Kainan Lacerda, ele já publicou um Grito pela Ugra, ele tem outros materiais autorais, mas eu não li os outros. Ele também publicou o Tudo Apodrece pela Ugra também. Deixa eu mostrar a arte dele rapidamente aqui no Tudo Apodrece. Arte espetacular. E o Kainan é um autor aí de quadrinhos underground, né? Ele gosta de quadrinhos podreira. Então, o que seria o quadrinho underground? Não necessariamente são quadrinhos mais pesados, né? Mas tem um humor um pouco mais escatológico. Não necessariamente são quadrinhos pesados e que tem conteúdo muito pesado, mas são quadrinhos que vai ter algum momento, alguma coisa um pouco mais pesada, como algumas cenas de nudez ou violência mais explícita, exagerada e tal. Mas não necessariamente vai ter isso no quadrinho todo. Então, às vezes, a gente tem alguns quadrinhos do Marcati, que é o grande nome do quadrinho underground brasileiro. Vai ter quadrinho dele, que é o tempo todo cenas desse tipo. Mas o Kainan, ele não faz isso. Sim, o quadrinho underground, ele vai ter cenas de nudez, vai ter cenas de violência, algumas coisas mais exageradas assim. Mas não é algo que se repete a todo momento no quadrinho. A gente tem em momentos pontuais, mas não é tipo a cada 2 páginas vai ter alguma coisa assim, sabe? Mas claro, não é um quadrinho pra ler assim, junto com a mãe, junto com a namorada assim. A não ser que gostem também, né, desse tipo de coisa. Mas é um quadrinho assim que se você abrir pra folhear, ele não, tipo assim, se eu abrir uma página aleatória aqui, não é uma grande certeza que vai ter algo pesado, sabe? É bem tranquilo. Então aqui tem 2 bichinhos, que é uns bichinhos com a bundinha de fora e tal, mas assim, é algo mais pouco exagerado. Então, se eu abrir várias páginas aqui, não necessariamente vai ter algo pesado. E agora eu vou falar sobre esses trabalhos do Kainan pela Ugra. Por quê? O Kainan lançou, né, esses 2 aqui, o Tudo Apodrece, lançou esse aqui, e esse aqui é um quadrinho volume 1. Ele tá escrito aqui livro 1, na lombada livro 1. Por quê? Porque ele vai ser completo em 2 volumes, então ele tem 180 páginas e vai ter outro volume com 180 páginas, então uma história longa. E uma coisa legal que eu acho incrível que o Kainan tá fazendo aqui, que eu acho muito legal mesmo, é que tanto Tudo Apodrece, quanto o Grito dele, quanto o Retratos de Pessoas Mortas, né, os 2 volumes, né, que o segundo volume claramente vai continuar a história desse, se passa tudo no mesmo universo, com os mesmos personagens, nos mesmos locais, e eu acho isso incrível. Então, o que é agora, né, falando sobre o que é a história? A gente vai acompanhar personagens que trabalham no Valdemar. Eu ganhei esse pin aqui que eu fiz a pré-venda, então dá pra ver aqui restaurante real, né, faz referência. O Valdemars é um restaurante, como se fosse um fast food, né? E a gente vai ter vários personagens, são os protagonistas principais aí de todos esses quadrinhos e os protagonistas do Retrato de Pessoas Mortas. Então a gente tem, eu posso errar o nome de alguém, mas a gente tem a Liz, que é essa menininha aqui. Menina não, ela tem uns 22 anos com olhinho grande. Tem esse cara aqui que é uma mosca, eu não vou lembrar o nome dele. O Jamal. É o Jamal? Não, a gente tem o Jamal, que é o tubarãozinho muito fofinho. E eu não lembro o nome da mosca, a Hector. O nome da mosca é Hector. E a gente vai ter a Amanda, que é a protagonista de todas essas histórias, que é essa moça aqui. E quem que eles são, basicamente? Aqui no Retrato de Pessoas Mortas, a Amanda, ela vai estar meio que... Eles sempre estão, né, nesses quadrinhos dele, mas ela tá numa crise existencial. Porque ela largou faculdade, largou tudo que poderia dar um futuro promissor pra ela, porque ela tava com início de depressão e tal. E aí ela largou tudo isso pra trabalhar nessa rede de fast food.
no Valdemars. E agora ela tá numa outra crise existencial, porque eles ficam, né, o tempo todo, é um quadrinho underground, então eles ficam o tempo todo nesse trabalho de zoeira, um enchendo o saco do outro, fazendo graça, fazendo idiotice, tanto que, por exemplo, o Tudo Apodrece, nele a Amanda tá tentando pôr laxante na comida dos clientes, pros clientes se cagarem, porque eles estão... tem um casal se beijando lá e ela fica meio que puta com isso, meio constrangida. E aqui ela meio que tá cansada desse trabalho dela, que eles só ficam fazendo idiotices, zoando e conversando besteira, e todo mundo é muito infantil, né? Os colegas dela são muito infantis e só ficam vadiando. E ela tá cansada disso. Então aqui, ó, no começo, ela tá bem irritada, repensando a vida dela, brigando. E ela acaba discutindo com eles e tal. E aí ela reencontra uma menina que estudava com ela na faculdade, que é a Michelle, uma amiga dela de faculdade. Que, pelo que eu entendi, era a melhor amiga dela na faculdade. E aí, conversando com essa amiga dela, a amiga dela vai conseguir convencer ela a voltar para a faculdade, então ela vai decidir voltar para a faculdade e largar o trabalho dela, então ela vai ter toda uma briga com os colegas de trabalho e vai resolver voltar para a faculdade. Então ela larga o emprego dela, tem toda uma briga, uma discussão com todo mundo ali, porque ela meio que joga na cara deles que eles só ficam vadiando e fazendo idiotice, e ela cansou disso. E aí ela volta pra faculdade. E ao longo do quadrinho a gente vai ter o desenvolvimento de todos esses personagens, porque apesar da Amanda ser a protagonista, a gente não acompanha só ela. Então quando ela não tá mais no restaurante, a gente continua acompanhando o Hector, o Jamal e a Liz no restaurante. Eles continuam trabalhando lá e a gente continua acompanhando eles, porque o restaurante fast food, ele é um foco principal dessa história, né? Tanto no Tudo Apodrece quanto no Retratos. Então a gente vai acompanhando a Amanda voltando na faculdade depois que ela sai do trabalho. O quadrinho vai focar ali ela voltando pra faculdade e eles tentando achar uma substituta pra ela. E no meio do quadrinho a gente vai ter alguns flashbacks, que são momentos em que vai ter toda a bordinha preta que serão flashbacks, então dá pra ver que tem bastante flashback aqui, falando como ela conheceu todo mundo, vai mostrar ela conhecendo o pessoal do trabalho, como ela foi contratada pelo Valdemars, como que ela largou a faculdade. Então vamos ter vários flashbacks. E assim, é um quadrinho de 180 páginas, o Kainan sempre bota bastante diálogo, e esse é um ponto fortíssimo dele, que os diálogos do Kainan são sempre excelentes, então ele manda muito bem nos diálogos, é um quadrinho que prende muita atenção, é uma leitura... Eu não achei uma leitura rápida e eu achei isso muito bom, porque é um quadrinho que eu gostei de ter demorado, porque às vezes um quadrinho é tão bom que acaba rápido, a gente fica meio triste, né? Mas aqui não, ele dura bastante, é só o volume 1, então eu sei que tem outro, então fico feliz que eu vou poder ler outro. E todo o desenvolvimento que ele faz aqui é muito bom mesmo. O trabalho dele aqui é de altíssimo nível. E assim, de fato, o Kainan é um quadrinista excelente, ele manda muito bem. E eu torço muito para que, além do segundo volume, ele traga mais coisas com esses personagens. Não sei, mesmo que seja coisas curtas ou, tipo, no mesmo formato do Grita, pequenininho, de grampo, eu vou amar, porque ele faz muito bem. Ele pega esse contexto ali, que é algo pequeno, né? O Tudo Apodrece, por exemplo, metade dele, né? Nesse restaurante, ele trata ali tudo e fica muito bom. Então, eu gostaria, né? Fora o segundo volume aqui, de mais histórias com esses personagens. E foi muito legal, porque assim, ó, essa também é uma grande recomendação. Assim, eu recomendo pra todo mundo que goste um pouco, né, de quadrinhos underground, porque quem gosta só de leituras mais leves, não gosta de ver, né, mesmo que não tenha nada, assim, muito absurdo, né. Eu sei que tem gente que não gosta de qualquer nudez em quadrinho, então ok, não é pra todo mundo, né? Mas pra quem gosta pelo menos um pouco de quadrinho underground, acho que não tem recomendação maior do que esse quadrinho aqui. Porque eu não lembro de já ter lido algum quadrinho assim, de cabeça, né? É difícil, né? Mas assim, 180 páginas, volume 1, vai ter mais 180, 360 páginas de uma grande história, toda underground, quadrinho podreiro, assim, eu não lembro de um quadrinho tão bem desenvolvido, assim, desse gênero, sabe? Então é absurdo, todo mundo que gosta de quadrinho underground precisa ler isso aqui. Precisa, né? Obrigatório. Mas, pô, se você gosta de quadrinho underground, eventualmente você vai comprar mais. Então, recomendo demais esse aqui, porque é muito foda. E eu acho que todo mundo que lê isso aqui vai recomendar bastante. É um quadrinho que eu fiquei muito hypado. É uma capa linda, eu adoro o trabalho do Kainan, então fiquei muito hypado, cumpriu as minhas expectativas, foi tão bom quanto eu pensei que fosse. E uma coisa legal é que
eles se passam no mesmo universo. O Tudo Apodrece foi lançado antes, mas o Kainan já tinha feito esse quadrinho quando lançou o Tudo Apodrece, porque eles lançaram um quadrinho um pouco menor para as pessoas conhecerem um pouco mais o Kainan, né, e tal. Então esse quadrinho aqui veio depois desse. A história se passa antes no universo, mas ele foi lançado antes, mas ele foi feito depois pelo Kainan. E aqui é muito bom também ver a evolução dele, porque algumas cenas são parecidas e, né, porque é no mesmo restaurante e a gente vê que ele mudou um pouco, assim, ele já evoluiu, né, na composição de página dele, no letreiramento, tudo. Eu tenho, inclusive, uma página aqui do Tudo Apodrece, dá pra ver aqui no cantinho, que é uma página que eu acho maravilhosa. E tem uma cena igualzinha no retrato de pessoas mortas, e eu fiquei reparando a diferença. Então, é um quadrinho que eu recomendo bastante. Eu espero ter dado uma boa descrição do que ele é. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu vou pontuar agora, que é um detalhe que eu adorei, que entre os capítulos, ó, por exemplo, aqui acabou um capítulo. Aí, antes de começar, ó, tem a capa do próximo capítulo, que sempre umas artes fenomenais do Kainan. Kainan é um artista de mão cheia. Ele coloca assim, ó, no formato de tirinha, né? Alguma coisa relacionada como se fosse, é uma tirinha, né? Ele faz uma tirinha relacionada ao capítulo que acabou de passar e coloca aqui nesse meio. E eu achei essas tirinhas muito fodas. Então eu sou fã de carteirinha do Kainan, que é um cara muito gente boa também, já bati bastante papo com ele. Então, se eu não esqueci nada, eu acho que é isso a história. Então vamos dar uma olhada na edição, fiquem aí, olhem a edição, porque a edição ficou maravilhosa. Gostei muito, eu acho que é o auge do que um capa cartão com orelha pode ser, ficou muito bonita. Parabéns pra Ugra também, né? Então bora dar uma olhada na edição, que eu comento mais algumas coisas e a gente olha essa arte fabulosa do Kainan. Então vamos dar uma olhada aqui nessa edição maravilhosa da editora Ugra. Aqui a lombadinha, que é linda também, né? Eu acho que o próprio Kainan que fez, né? Isso aqui, ele faz esses laços aqui que fica incrível, essas flores e tal. Ó, essas raízes. Essa capa é maravilhosa, né? O Kainan tem o original dela no Instagram dele. Eu fico babando nesse original. Aqui o sumário, né? O quadrinho é dividido em capítulos. Tudo, como eu falei, tudo na mesma história, mas ele é dividido em capítulos. Aqui tem a capa, cada capítulo tem sua própria capa. Capas sempre muito lindas. E olha o nível da arte do Kainan, né? Ele tem uma arte muito detalhada, ele sempre detalha bastante o traço, ele faz esses personagens extremamente fofinhos. Aqui eu vou pular algumas páginas que tem coisa que não pode aparecer ali no começo. E ó, aqui, por exemplo, esse momento aqui que a Amanda tá lembrando, essa lembrança dela aqui, remete muito ao Tudo Apodrece, né? Quadrinho anterior do Kainan, lançado pela editora Ugra também. Sempre uma arte muito detalhada, ele capricha muito. Todos os cenários ele faz com muito detalhe. Então, assim, é um quadrinho realmente que o Kainan dedica muito trabalho, que ficou excelente, né? Quadrinho que merece aí toda a atenção, principalmente ele de quem gosta de quadrinho underground, e as próprias letras, né? Se eu não me engano, eu não sei nesse, né? Mas no Tudo Apodrece ele faz à mão. Então eu imagino que aqui, né? Os balões, tudo ele letreirou à mão no papel, né? Original. Aqui é a tirinha, mais uma tirinha que eu falei que é muito engraçado. Então a gente tem bastante desenvolvimento no quadrinho. Tem muitos momentos aqui, ó, que ele, por exemplo, a Amanda, do jeito aqui que é a visão que a amiga dela enxerga ela. Então ele dá umas exageradas que eu acho muito legal. Então, um quadrinho excelente aqui, acompanhando um flashback. Incrível esse aqui, né? Tá, é um quadrinho muito bom. Tive que passar umas páginas do original pra mostrar. Então, é um quadrinho muito legal. E assim, tô muito curioso pra ler o próximo volume. Então, tá aí a recomendação. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve no canal e valeu!